meninas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos aqui hoje para mais uma aula, certinho? Aula de hoje, Geografia, e nós vamos falar sobre povo brasileiro. Isso aí, sobre o nosso povo, o povo brasileiro. Mas antes da gente começar a aula, por favor, como é de costume, deixe o seu like e se inscreva no canal. Feito isso, vamos começar aí. O povo brasileiro, como nós já havíamos estudado, ele é muito diversificado e essa diversidade toda aconteceu desde lá do início do descobrimento do Brasil, com a mistura de etnias, com as misturas de raças, né? Que nós conhecemos como miscigenação. Lembram da miscigenação? Quem não assistiu a aula da miscigenação, por favor, vá lá no canal, olha lá nas aulas e assista para relembrar, ok? Mas vou dar rapidinho um breve resumo aqui. A miscigenação acontece com as misturas de raças. Lá no início do descobrimento do Brasil, quem habitava aqui? Índios, certinho? Quem chegou e descobriu o Brasil? Os europeus, certo? Então, vindo os europeus para cá, né, e logo depois, contra a vontade, vieram os africanos, certinho? E começaram a se misturar e procriaram. E o que acontece? A mistura entre índios e europeus surgiu o caboclo. Entre os europeus e os negros surgiram os mulatos. E entre os índios e os negros surgiram os cafusos. Não só eles, mas também tivemos outras influências na nossa cultura, beleza? Agora focando um pouquinho na população brasileira. Toda essa mistura, né, de etnias formou a população brasileira, que hoje passa dos 210 milhões de habitantes espalhado por todo o território brasileiro. Isso aí. E em seus exatos 520 anos. Então, em 520 anos, a população brasileira cresceu extraordinariamente devido às imigrações que ocorreram, certinho? Bom, nós tivemos influências tanto europeias e africanas, mas também de outros lugares, como da Ásia, né? Como a tia Dayana já explicou também. E tia, como que você sabe os habitantes do Brasil? Como que você consegue contar isso? Bom, tia Dayana já explicou isso para vocês. Quem faz essa conta é através do censo demográfico, né, que é realizado pelo IBGE. Então, devido a uma série de perguntas, né, de questionamentos que é feito de porta em porta para os moradores, consegue arrecadar informações de diversas coisas, como a questão de quantidade de pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de pele parda, de desempregados, pessoas analfabetas. Então, através do IBGE, através do censo, da pesquisa, é feito esse levantamento, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já foi algum funcionário do IBGE fazer entrevista aí na sua casa? Pergunta a mamãe e o papai e daqui a pouquinho, na hora do Zoom, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mesmo sendo de descendências diferentes uma das outras, eu tenho descendência de africano, eu sou descendente de japonês, eu sou descendente de alemão. Isso não nos torna melhores ou piores do que o outro. Nós somos todos iguais. E sabe quem disse isso? A Constituição Federal de 1988. Não sabe o que é Constituição Federal? Bora aprender! É com muito orgulho que eu, o preâmbulo, apresento a fundamental, a sensacional, a mais importante, a lei maior. Vem pra cá, dona Constituição da República Federativa do Brasil. Vem pra cá, vem pra cá. Brasileirinhos, esta jovem é um prodígio. Vai completar 20 anos e já tem uma história de vida impressionante. Só o nascimento dela vale um filme. Ô louco! Olha quem comenta essa etapa da sua vida, dona Constituição. A Constituição é a grande lei do nosso país.
E o mais bonito é que ela foi construída de forma muito democrática, por nós, os parlamentares constituintes, em 1988. Não é à toa que a batizei de Constituição Cidadã. Ai, estou emocionada. É uma grande satisfação ser a principal lei do país. Não quero ser convencida, mas tenho consciência de que sem a minha existência, o Brasil viraria uma bagunça. É verdade. Eu conheço a seriedade e o trabalho da dona Constituição. Sei bem que ela faz do Brasil um país democrático e determina quais são as regras que devem ser obedecidas por todos os brasileiros para que possamos viver em paz e harmonia. Uma brasileirinha vai dar um depoimento sobre a importância da nossa querida Lei Maior. Acho que a Constituição é importante porque ela diz que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E fala também que racismo é crime, por isso, meninas e meninos, brancos e negros, somos todos importantes para o Brasil e devemos ser tratados com respeito. A Menina Brasil tem toda razão. Tenho 232 artigos e o 5º é um dos mais importantes deles. É nessa parte que fala dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Em outros capítulos, trato do orçamento, da organização dos poderes. Está tudo aqui. Mas, dona Constituição, já se passaram 20 anos e a sociedade brasileira mudou muito. Como a senhora faz para se manter em forma? Quer dizer, se manter atualizada? É um desafio, não é mesmo? É verdade, preâmbulo. Mas sempre que necessário, os parlamentares podem propor alterações no meu texto. Os ajustes devem ser feitos por meio da minha amiga PEC, a proposta de emenda à Constituição. Eu tenho um depoimento a dar, preâmbulo. Queria dizer que a dona Constituição também é nota 1000, porque garante poder ao povo por meio do voto secreto e universal, dando vida à democracia e à cidadania. Está lá no artigo 14. Um viva para a Constituição Federal! Viva! Vamos aproveitar o clima de comemoração para dizer: é 1, é 2, é 3. Realmente, a Constituição, ela é a nossa lei maior, né? Nela encontra todos os nossos direitos e deveres. E, diante dela, perante ela, somos todos iguais. Devemos respeitar o nosso próximo, independente de sua religião, de sua cor, sei lá, do seu partido político, do seu time preferido. Independente disso, nós devemos tratar o próximo, o outro, como gostaríamos de sermos tratados, beleza? E um dos direitos, né, que está lá na Constituição é o direito de ir e de vir, não é verdade? E o que nós podemos perceber é que muitas pessoas estão saindo das áreas rurais em direção às áreas urbanas. Vocês sabem me dizer qual é o estado mais populoso do Brasil? Acertou quem disse que é o estado de São Paulo, isso mesmo. O estado de São Paulo é o estado mais populoso do nosso Brasil. E os que contêm menos população são os estados que estão dentro da região norte. Isso acontece por alguns fatores. Um deles é porque as pessoas preferem ficar na área litorânea, né, do nosso Brasil. E isso é histórico, né? Desde o descobrimento do Brasil, a gente estudou o quê? Que os portugueses chegaram ao Brasil e já foram ficando ali próximo ao litoral. Fizeram até as feitorias, lembra? Para guardar as terras. Então eles já foram ficando ali próximo ao litoral. Os índios também ficavam ali próximo ao litoral. Eles só realmente adentraram em busca de escravos e acabaram encontrando o ouro, né? Mas isso era aula de história, vamos focar aqui em geografia. Então, devido a esse fator e também porque a urbanização foi recente agora, né, nessa região do norte, e as pessoas, por quererem, né, estarem mais atualizadas, iam se mudando em busca de emprego, em busca de melhores escolas, melhores condições de vida, para o litoral, onde é o local de maior tecnologia, de maior concentração de pessoas, certinho? Vamos dar uma olhadinha aqui em um mapa. Ao observar o mapa, podemos perceber que a ocupação territorial do Brasil foi feita de maneira desigual. O estado de São Paulo é o mais populoso, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
E os menos populosos são Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, que são localizados na região norte. Veja Uma só. curiosidade para vocês. O Brasil, né, como vocês já sabem, ele possuiu já 3 capitais. A primeira foi Salvador, né, por conta dos portugueses já chegarem por ali, já ficaram por ali mesmo, então foi a nossa primeira capital. Logo depois ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Por qual motivo? Para ficar mais próxima da área mineradora, né, de Minas Gerais, porque tinha a questão do ouro, né, que era a nossa maior riqueza no momento, então foi transferida para o Rio de Janeiro. E aí, devido à região centro-oeste, nordeste, norte ter menos população, elas eram mais afastadas, resolveu então transferir a nossa capital para Brasília. Então, um dos motivos, né, da transferência da capital foi justamente popular mais a região que até então não estava sendo tão populosa, né? Agora que nós já conversamos sobre todo o conteúdo, nós vamos fazer os nossos exercícios, ok? E daqui a pouquinho a gente entra para corrigir todos eles. Então, por favor, façam as atividades. E antes de acabar a aula, eu gostaria de agradecer a minha inscrita e aluna querida, Forever, por ter feito essa vinhetazinha do início da aula que eu amei. Então, grande beijo, Letícia e turminha linda do coração da tia.